E o segundo episódio da 7ª temporada de Rick e Morty foi de explodir mentes. Mais especificamente as mentes do Rick e do Jerry, que ficaram espalhadas por toda a garagem. O Morty virou um traficante e graças àquela pancada na cabeça, o Rick e o Jerry viraram melhores amigos. Quer dizer, eles viraram mais do que isso, eles se tornaram um só. Ficou curioso? Então fica aí que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. O episódio começa com Jerry pedindo a ajuda do Rick para descobrir se o Gene tinha roubado o rastelo dele. Mas como isso parecia ser muito chato, o Rick se recusa a ajudar, o que acaba levando a uma grande discussão entre os dois, com Jerry alegando que o Rick sempre desperdiçava o potencial de seu cérebro, e que se ele tivesse nascido com um cérebro igualzinho dele, usaria de uma forma muito melhor. Então, revoltado por todo o seu potencial ter sido limitado ao seu cérebro, o Rick tem a brilhante ideia de colocar a mente dele no cérebro do Jerry e a mente do Jerry no cérebro dele. Tudo apenas para mostrar pro Jerry que ele fracassaria mesmo se tivesse o cérebro mais poderoso do universo. Então, usando escorredores de macarrão, o Rick cria um dispositivo de troca de mentes e troca sua mente com o Jerry. Mas o problema é que o Rick não aguenta ficar nenhum segundo sequer sendo um Jerry, e por isso, totalmente em pânico, ele simplesmente decide que não queria ficar mais vivo. Vendo isso, o Jerry, que agora estava no corpo do Rick, tenta manter a calma. Porém, ele não consegue controlar as mudanças cibernéticas do corpo do Rick, já que o Rick é basicamente um ciborgue, e por isso ele sofre um acidente e também se machuca seriamente. Vendo o estado deles, a IA da garagem determina emergência médica. Mas é aí que começa o problema de verdade. Os dois tinham machucado justamente a cabeça. O cérebro deles tinha se espalhado para todos os lados. E como os dois tinham trocado de mente, a IA fica confusa e não conseguia determinar quais partes eram do cérebro do Rick e quais partes eram do cérebro do Jerry. E assim, ela faz seu melhor para poder curá-los, mas inevitavelmente acaba misturando o cérebro deles. E assim, quando acordam, os dois passam a acreditar que eram Rick e se recusavam a admitir que eram Jerry. Basicamente, a mente dos dois estava misturada no mesmo corpo. E como o Rick é o mais inteligente, a consciência dele parece ter assumido o controle dos corpos. E assim, com a personalidade de Rick no comando, eles se recusavam a admitir que tinham um pouco do Jerry. O que acaba levando a uma discussão engraçada, com um tentando provar que o outro era o Jerry. E como a garagem não conseguia consertar essa bagunça, os dois, que agora acreditavam ser o Rick, começam a trabalhar em alguma forma de voltarem ao normal. Enquanto isso, o Morty tinha ido para um planeta alienígena vender drogas. O moleque virou um traficante. E no final do episódio dá muito a entender que o Rick quem tinha mandado ele fazer isso. Mas o fato é que o garoto termina sendo capturado pela máfia que mandava naquele lugar. Porém, para sorte dele, o chefe dessa máfia sabia perfeitamente quem era o Rick e tinha medo do que ele poderia fazer se descobrisse que capturaram seu neto. E por isso, cheio de medo, o mafioso até tenta ser legal com o garoto e depois liga pro Rick para explicar o mal-entendido que tinha acontecido. Então, no meio de toda aquela mistura de mentes, o Rick acaba recebendo o telefonema. E como os dois acreditavam que era o Rick, começam a brigar para ver quem falaria no telefone, o que só deixa os mafiosos extremamente confusos. E assim, os dois começam a brigar para ver quem iria salvar o Morty, porque eles acreditavam que o Jerry não conseguiria fazer essa missão, e nenhum deles admitia ter um pouco do Jerry. Então, o Jerry, que acreditava ser o Rick, até resolve mudar seu visual. Ele coloca um jaleco e muda completamente seu penteado. Olha só, ele ficou até com a carequinha aqui. Enquanto o Rick só dá uma baixada no cabelo e fica parecendo um pouco com o Jerry, o que talvez indique que ele seja o mais Jerry dos dois. E para ficar mais fácil, eu vou chamar esse aqui de Rick A e esse aqui de Rick B. Afinal de contas, os dois pensam que são Rick. Então, depois de serem ameaçados pela IA da nave, os dois vão salvar o Morty juntos, enquanto brigavam, é claro, porque nenhum deles admitia ser meio Jerry.
E depois de invadirem o esconderijo dos mafiosos, como ninguém lá conhecia o Jerry, para colocar um pouco de medo nos caras, o Rick apresenta ele como sendo o assassino mais mortal e gay da galáxia. Morrendo de medo, o mafioso devolve o Mori junto com 10 mil cristais para poder compensar o mal-entendido. No entanto, o Rick queria mais cristais, enquanto o Rick B estava satisfeito com o oferecido. E por causa disso, os dois começam a discutir. E essa discussão toda serve apenas para fazer os mafiosos pensarem que talvez pudessem matar o Rick. E assim, uma batalha muito maluca começa, principalmente porque tentando fugir, eles terminam dentro de um restaurante criminoso, onde todo mundo estava armado. Então, depois de entender que seu pai e seu avô tinham misturado suas mentes, o Mori pede pro Rick usar seus implantes cibernéticos para salvá-los daquela situação. Mas ele explica que não conseguia, porque metade de seu cérebro estava no Jerry, e a única coisa que ele conseguia fazer era ficar com uma cabeça de cone, o que só contribui para aquela ideia de que ele é o mais Jerry dos dois. Então, não querendo morrer por causa das brigas idiotas de seu pai com seu avô, Mori pega uma arma e sai atirando para tentar voltar para a nave. Então, para que seu filho / neto não morresse, os dois começam a trabalhar juntos para sair daquela situação. E assim eles percebem que trabalhavam muito bem como uma equipe. Inclusive, eles até acabam usando a cabeça de cone, que parecia totalmente inútil no começo, para empalar o mafioso chefe que estava ameaçando Mori. Depois disso, os três voltam para casa. Quer dizer, antes eles passam em todos os drive-thrus que podiam para poder fazer um hambúrguer gigante. Porque agora o Rick e o Rick B eram melhores amigos, porque perceberam que tinham muitas coisas em comum, afinal de contas eram as mesmas pessoas. Então, depois que Mori explica toda a situação para sua mãe, ela fica feliz por finalmente ver seu pai e seu marido se dando bem e resolve deixar eles trabalharem para desenvolver uma forma de voltarem ao normal. Juntos, eles rapidamente conseguem construir uma máquina. E depois disso, eles simplesmente se lembram lá do negócio do rastelo do começo do episódio e acabam criando uma espécie de máquina de raio-x para poder espionar o Gene e descobrem que ele realmente tinha roubado o rastelo do Jerry. Mas assim que são pressionados pela Beth para voltarem ao normal, eles acabam desabafando um com o outro. O Rick diz que quando isso acabasse, o cara no corpo dele com toda certeza gritaria com o Jerry, o chamaria de inútil e pegaria muito pesado com ele. Mas nem sempre isso seria verdade. E o Rick B diz que o cara em seu corpo poderia xingar muito o Rick, mas ele era a coisa mais próxima que o Jerry tem de um amigo. Ou seja, apesar de brigarem muito, Rick e Jerry acabaram criando um certo vínculo de amizade, apesar de não admitirem isso. Porque esse nem é o primeiro episódio que os dois viram amigos, existem muitos outros por aí. Mas eles são basicamente aqueles amigos que ficam se insultando o tempo todo, mas que no fundo se respeitam muito. De volta pro episódio, com a máquina pronta, os dois percebem que estavam mais felizes daquele jeito do que jamais estiveram, e por isso simplesmente vão embora e deixam para trás apenas um bilhete de despedida para a família que não explicava nada. E assim, como melhores amigos, os dois começam a curtir a vida doidado e passam a ser ladrões de cristais que colocavam hambúrgueres na boca dos caras que eles matavam. Só coisa insana. Os dois moravam juntos em uma espécie de casa-nave e viviam sem regras e sem responsabilidades, apenas dois melhores amigos em fuga, porque aparentemente a diversão deles é provocar bandidos e depois dar uma fuga maluca. Enquanto isso, Summer, Beth e Mori investigavam o paradeiro dos Ricks, porque eles tinham sumido sem dar satisfação nenhuma. Mas eles acabam sendo capturados pelos mafiosos. Inclusive, o chefe deles ainda estava vivo e agora tinha um buraco no peito e queria vingança. De volta para os Ricks, eles estavam se divertindo muito dando uma fuga maluca de barco por um pântano, quando de repente recebem o telefonema do mafioso, dizendo que ele estava com a família deles e que queria vê-los novamente. E assim os dois se livram com facilidade do barco que os perseguia. Eles poderiam ter feito isso desde o começo, mas lembra, o negócio deles é provocar e depois dar uma fuga maluca.
Em seguida, os dois voltam para casa para usar mais drogas e pensar em alguma forma de resgatar sua família. E assim, para poder salvá-los, eles decidem usar o que eles chamam de melhor ideia de todas, que no caso era fazer uma fusão. Eles basicamente misturaram as partes de seus corpos e juntaram as duas mentes em uma só consciência, que recebeu o nome de Jerrick. E essa fusão foi muito bizarra, porque agora eles tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços e um tronco muito comprido. E apesar de ser muito bizarro, esse corpo era extremamente poderoso e consegue se livrar com facilidade de todos os mafiosos. Tudo porque depois dessa fusão maluca, eles conseguiram recuperar o controle dos implantes cibernéticos do Rick. E parece até que fizeram um aumento de bunda, porque olha só o tamanho disso, não tá normal não, tá bem inchado. Mas enfim, graças a essa fusão, eles conseguem salvar a família e matar todos os mafiosos, deixando por último somente o chefão, que em seu leito de morte percebeu o erro que foi desafiar o Jerrick. E com o mafioso em seus 4 braços, o Jerrick o conforta e depois dá um hambúrguer vencido para ele. Porque lembra, essa é a marca registrada deles. Depois de toda essa maluquice, eles voltam para casa e o Jerrick estava pronto para partir de novo. E muito confuso, o Mori pergunta se eles não amavam mais a família. E o Jerrick explica que o Rick A e B aprenderam a amar um ao outro e depois se sacrificaram por amar a família. E assim, o Jerrick nasceu uma nova consciência que não era mais o Rick nem o Jerry e que só amava a si mesmo. Então, enquanto o Jerrick partia, o Ginny, que se sentia mal por roubar seus vizinhos, aparece para devolver o rastelo do Jerry. No entanto, não vendo sentido nisso, o Jerrick joga a ferramenta no chão e depois, sem querer, acaba pisando nele. E com a pancada forte na cabeça, o Rick recupera a consciência e explica rapidamente que ele e o Jerry ainda estavam vivos dentro do corpo daquela criatura e que tinha uma memória dele de 30 anos que os manteve vivos por todo esse tempo. Isso pode até parecer um pouco confuso, mas essa memória de 30 anos que o Rick se refere é aquela lá do 8º episódio da 6ª temporada. Pra quem se esqueceu, nesse episódio o Rick entrou dentro da mente do Pessoa-Pássaro e lá encontrou uma memória sua de quando tinha 30 anos. E no final, como a mente do Pessoa-Pássaro estava entrando em colapso, o Rick deixou que essa memória vivesse em sua mente. Então, basicamente, essa memória de si mesmo que o Rick manteve em sua mente foi o responsável por salvá-los do Jerrick. E assim, com a orientação de Rick, a família consegue fazer ele e o Jerry voltarem ao normal. E como o Rick, A e B tinham dito mais cedo, os dois rapidamente começam a brigar. Mas agora a família nem ligava mais pra isso, porque com toda essa confusão, todos tinham aprendido que o Rick e o Jerry se amavam muito mesmo eles não admitindo isso. E na cena pós-crédito vemos a memória do Rick de 30 anos tentando fugir de dentro da mente do Jerry, o que parece ser uma tarefa praticamente impossível, já que ele não conseguia inventar nada para sair de lá. Tudo porque o Jerry era tão burro que ele se lembrava que toda a tecnologia era feita de molas e engrenagens, ou seja, a fuga daquele lugar era totalmente improvável. E o episódio termina assim, estreitando ainda mais o relacionamento de Rick com Jerry e mostrando que no fundo, lá no fundo, eles se amam nem que seja um pouquinho, apesar de nunca admitirem isso. Como eu já falei antes, eles são basicamente aqueles amigos que brigam, se xingam o tempo todo, mas que no final das contas se respeitam muito. Quem aí nunca xingou um amigo? Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as invenções mais insanas do Rick. Corre lá que o vídeo tá bem legal.